Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa aula semanal. E antes de começar a aula de hoje, eu tenho um recado muito importante para vocês. Que na semana que vem, a semana inteira, a gente vai ter as aulas, um curso intensivo gratuito para vocês, 100% online gratuito, que a gente preparou com muito carinho. Então, quem ainda não se inscreveu, o link está aqui na descrição do vídeo, se inscreve e agora a gente vai começar a aula de hoje. Então, para a aula de hoje, estou aqui com o Thiago Cruz, Tadeu Cruz, e a gente quer falar um pouco sobre esse momento de pandemia no futebol, como que vai afetar, como é que está acontecendo agora. E para falar um pouco, queria que o Thiago começasse falando sobre o assunto aí. A gente não sabe realmente o que vai acontecer, porque isso é uma situação que a gente jamais viveu antes, né? A gente, como eu já falei antes, a gente navega num mar de incertezas, né? Mas o que eu tenho visto, né, em notícias e que tem saído em sites, né, reportagens, que eles estão mandando muitos funcionários que trabalham, no meu ponto de vista, né? Estão mandando funcionários e atletas que são da base, pertencem à base, embora, né? Estão enxugando a folha como uma forma de solução, né? Para não disputa de jogos, né? Consequentemente, você não tem bilheteria. Estão saindo muitos patrocinadores do clube também, é uma outra fonte. Sócios torcedores, né? Sócios torcedores. Então é uma fonte de renda que o clube não está tendo mais. E aí eles estão achando a solução para isso, liberando atletas da base e funcionários da base. Esse momento que a gente está passando, são aí quase 2 meses, né, de congelamento praticamente, né, de trabalhos assim com bola. Na base, isso faz muita diferença, né? 1 hora de treino perdido já é muita coisa, né? Um dia de treino também, enquanto um atleta está se formando, é muita coisa. Imagina 1 semana, 2, e agora que a gente já está chegando a 2 meses já de paralisação. E aí eles achando isso como solução, eu acredito que eles estejam pensando em algo imediato, mas que no futuro eles vão ver que estão cometendo um erro, né? E não é de hoje, que sempre quando nos grandes clubes, né, propriamente dito, ou em qualquer clube, quando eles querem fazer uma redução do orçamento, né, dos gastos, das despesas, eles acabam optando por tirar o corpo de funcionários da base, liberar atletas da categoria de base, né? Sempre foi assim, né? E eu não vejo isso com bons olhos, né? Sei que é uma solução imediata, né, que eles precisam fazer, mas acredito que no futuro poderão se arrepender. Até porque a maioria dos clubes, acho que dos clubes grandes, médios e pequenos, a base representa 10%, de 5% a 10% da despesa do orçamento do clube, né? Então eu não vejo isso como uma solução, né? A gente tirar os profissionais, né? Deixar ainda mais questão da base com mais carência, né? Tirando os profissionais, eles não vão ter como se desenvolver ainda mais, liberar atletas, que no meu modo de ver, os meninos que estariam na base vão ser a solução para daqui 3, 4 meses, porque quando os clubes grandes forem ver que eles precisam enxugar o elenco de uma forma mais rigorosa, né? Eu acredito que eles vão ter que liberar os grandes atletas com grandes salários, por causa de todas as outras questões que não estão entrando mais dinheiro, né? De patrocinador, sócio-torcedor, premiações. Então, aí que eu vejo a base como uma solução, né? Eles estão vendo a base hoje como algo que dê para tirar, para cortar os gastos, mas aí eu vejo, você vai ter que liberar um jogador que tem um salário alto, que às vezes o salário dele é o que representa a folha da base inteira. Entendeu? Do corpo técnico e de atletas. E aí está o momento do menino evoluir, você colocar ele lá na vitrine, ver ele performar e aí possivelmente negociar ele. Então eles estão pensando, no meu modo de ver, né? Não sou o dono da razão, a gente vai ver isso se eu estou certo ou errado no futuro. Mas eu acredito que eles estão tomando uma medida não coerente, né? Pensando que liberar funcionários e atletas da base seja a solução para daqui 1, 2, 3, 4 meses, 6 meses. Isso a gente vai ver no futuro. E existe até um movimento, acho que são dos executivos da base, que o slogan é que a base não é um problema, mas sim a solução. Em cima disso o pessoal está batendo bastante em cima. Hoje, conversando com um executivo de um clube grande aqui de São Paulo, como tudo é uma incerteza, o clube que ele trabalha acha que eles vão começar a priorizar mais por aproveitamento dos jogadores da base, porque os grandes atletas vai ser difícil de segurar com salários altos, e aí que vão começar a aparecer as oportunidades para os jogadores que eles
que eles têm no Sub-23, que eles têm no Sub-23 formado, parece que ser um time bem bom, né? E devido à última rodada que aconteceu no campeonato alemão, de 6 jogos, tiveram 8 lesões, eles acham que aqui também não vai ser nada diferente, porque vai ser um acúmulo de jogos em espaço de tempo muito curto, com uma preparação física que não vai ser tão boa para suprir o tempo, né? E que aí vão aparecer espaço para esses meninos que estavam no Sub-23, Sub-20 estar aparecendo e começar a jogar no time principal. Mas tudo ainda é sempre é uma incógnita, porque ninguém sabe quando volta, quando as atividades voltam, não. Parece que no sul do país as coisas estão mais tranquilas, estão começando a voltar aos poucos, né? Mas aqui em São Paulo, onde a gente está, não está legal. No Nordeste também, né? Recife, Bahia, Ceará, Fortaleza ali, não está andando. Então, ainda é tudo muito escuro. E para ter um campeonato nacional ainda não dá, né? E a preocupação, assim como de outros clubes, né, deve ser esses jogadores que são do ano 2000, que seria do último ano de Copa São Paulo, de último ano de junho, não de Copa São Paulo, de último ano de junho, que eles não estão desenvolvendo, que era o momento dessa transição, que é o momento chave para todos os atletas, para chegar no profissional. Esse clube em específico, eu comecei com esse executivo, tem essa solução B, né, que vai ser bom para esses meninos, mas não sei se todos os outros clubes vão ter essa solução B, principalmente os clubes menores que não têm esse Sub-23 ainda. E isso é muito importante mesmo, o que você falou. Eu acho que principalmente esses meninos, né, do ano-chave, eles têm um grande problema pela frente, porém, alguns vão ter como solução, né, porque muitos clubes realmente vão precisar deles e aqueles que estiverem prontos vão aproveitar e talvez antes eles nem fossem ser aproveitados nessa equipe, porém agora com essa oportunidade, com isso tudo que aconteceu, pode ser o grande momento para eles, né. E na contramão do que o Thiago falou também, né, de muitos clubes estarem demitindo, fazendo coisas erradas, eu vi outro dia uma reportagem que o Red Bull ia manter o salário de todo mundo, se eu não me engano o Corinthians começou a dar cesta básica para os familiares, os atletas da base, então tem alguns clubes que realmente se programaram e estão se importando com isso, e outros que infelizmente começam a cortar gastos, que é o que provavelmente seja a solução que eles viram de imediato. O Tadeu chegou a comentar na outra live, a gente vai ver como que vai ser essa questão da pandemia, né? A consequência disso mais na frente, né? Quando a gente vê essa questão dos meninos de último ano de Sub-20, como que vai ser, quantos terão como atleta profissional, né? Eu vejo isso como clubes que têm talvez mais recursos, têm um contrato longo com os meninos de Sub-20, né? Talvez o menino tenha mais um ano de contrato, Sub-20 até os 21, 22 anos, e os clubes consigam emprestar ele para fazer o menino jogar para clubes menores, né? A minha preocupação é com clubes menores, por exemplo, com meninos que tinham contrato, porque clubes menores não fazem contrato longo com o menino, né? Eles fazem geralmente até o último ano de Sub-20 para ver se ele dá uma resposta nesse último ano, nesse último semestre, para aí sim, ele vai ficar meu profissional, vamos fazer uma renovação de contrato mais 2 anos. Minha preocupação é com esse menino que tinha mais 6 meses, né, para mostrar, para performar, para mostrar que pode subir para profissional, e aí o contrato dele vai acabar no final do ano, sem ter a condição de mostrar, né, de evoluir, que é essa questão da evolução na base. Eu falei antes, uma semana é muito aprendizado que você deixa de adquirir, essa questão de competitividade também, então a minha preocupação é com esses clubes menores, que esses meninos vão acabar o contrato deles e o que eles vão fazer? Vão ter que começar a rodar por aí, bater em porta, já com idade de profissional. Então esse é o meu lado dessa questão aí, de saber o que vai acontecer com esses meninos de último ano de Sub-20. E começa a ter um monte de não, porque, mas o teu time que você tava não te quis, aqui também acho que você não vai jogar. E aí começa a bater em outros clubes que, eu prefiro jogadores mais experientes. Quando você não faz essa passagem bem feita aí, você começa a bater um pouco de cabeça para encontrar clube. E às vezes a solução não são as melhores que tem. Mas em contramão também vai acabar abrindo um leque para uma exportação boa, né? Porque o euro se tornou muito forte hoje comparado com a nossa moeda. Então qualquer jogador que ganhe 1.000 euros são 6.300 reais hoje, né? Então assim, quem tiver uma chance hoje, né, e lá fora também, os salários estão pesados. Então assim, enquanto o salário lá está pesado e eles estão com uma moeda forte, eles podem vir buscar oportunidades aqui no Brasil, né? Nesses meninos que estão acabando o contrato, que não estão sendo aproveitados, né, que aí eles economizam de pagar 3.000, 3.500 euros para um atleta lá e paga 1.000 euros aqui, que pra gente vai ser uma moeda forte, né, ou 2.000, né, então qualquer coisa que vier de fora hoje
vai ser um aproveitamento bem bom. Então abre-se leque para se aproveitar desses meninos fora do país. Eu digo assim, em mercados emergentes, que nem em Portugal, que abre oportunidades para brasileiros, né, e esses outros mercados assim. Não os fortes, né? Itália, Espanha, Inglaterra, esquece, esses daí não, né? Mas esses mercados que dão visibilidade para o atleta fora do país, né? Que é principalmente o mercado português, que abre muita porta para brasileiro, acho que vai ser a oportunidade de aproveitar quem tiver essa chance de ir para ir, porque agora é o momento, chave. Muito importante, e assim, acho que o futebol vai mudar como um todo, né? A gente já viu nas equipes que estão voltando, lá na Europa o futebol voltou antes, porque eles também foram afetados antes do que a gente aqui no Brasil, né? E a gente vê que todas as precauções novas em questão de treinamento, em questão de jogos, né? É até engraçado, né? Ver futebol sem torcida, a gente só vê isso com punição. E agora a gente vê comemoração, não pode bater. Outro dia, no jogo do Bayern, o jogador saiu de campo, usou o pé para cumprimentar o treinador. Então a gente fica até estranho, né? Porém, são novas... A gente sabe que o futebol está mudando, possivelmente muitas dessas mudanças vêm para ficar, né? A FIFA está testando novas substituições, a gente não sabe se isso vai ser efetivo no futuro, se é temporário ou não. Então acho que o futebol vai mudar como todos os atletas têm que se adaptar, né, Thiago? É isso aí, velho. O que a gente vê muito, né, quando a gente fala de futebol, a gente vê os grandes astros, as grandes ligas, né, e a gente às vezes não toma como referência essa questão da base, né, e da formação de um menino, né, como um atleta. O que eu tenho, né, em mente, sei que muitos meninos não devem estar entendendo direito essa situação de tentar manter o condicionamento físico sozinho em casa, né. Imagina um menino de 7, 8, 9, 10, 11, até uns 13, talvez não tenha tanto falando, putz, mas como assim, eu vou ficar treinando sozinho em casa? E é importante isso, você está em constante, né, treinamento, cuidando da sua condição física, porque uma hora isso vai passar, vai acabar, e aí você vai voltar, e eu acredito que quem estiver bem, né, mais preparado, vai conseguir se destacar, ter mais oportunidades do que aquele que passou um tempo relaxado, né? Então é importante essa questão de cuidar da saúde física. Eu já falei numa live, eu comentei que teve um podcast do Bernardinho que ele falou que a questão, você tem que cuidar de 3 pilares, né? A questão física, que é importante, você sempre está cuidando. A questão mental, né? Você sempre está adquirindo conhecimento, seja vendo um documentário, lendo livro, né? E a questão espiritual, né? Que você tem que seja independente da sua religião, ou se você prefere fazer meditação ou algo do tipo, você tem que cuidar desses 3 pilares. E eu acredito, o menino que estiver trabalhando essa questão e na hora que for retomar tudo, vai ter vantagem diante dos outros, né? Porque acho que vai chegar tudo nivelado, e aí quem se preparou mais vai ter mais oportunidades. E tem um ponto também, né, que você falou agora, que é muito interessante. Então, se um atleta estava em dificuldade para ser dispensado do clube, reserva naquele momento, eu acho que agora zerou tudo, né? Então agora é o momento dele provar o valor dele, mostrar. Então acho que eles estão tendo uma aprovação, cada atleta está tendo o seu tipo, às vezes na casa dele não tem como treinar, às vezes é difícil se concentrar, a alimentação às vezes ele de casa está pior, né? Então acho que esse é o grande momento de separar os jogadores, vamos dizer assim, profissionais de verdade, daqueles que são amadores, né, que levam isso como hobby. Então acho que vai ser um grande divisor de águas para o futebol nesse sentido também, né? Exato. Como a gente fala, né, jogador e atleta, né? Aí você vai ver o quanto um menino que se preparou é um atleta fora de campo, né? O quanto ele se manteve em atividade, mesmo não tendo a prática, né, do treinamento e tudo mais, e ele conseguiu se preparar sozinho. E geralmente isso que ele vai carregar pro resto da vida, né? Essa consciência de que todos esses pilares são importantes para a evolução de um jogador. Até porque treinar em casa é uma exceção aqui no Brasil. Os atletas brasileiros que não fazem isso aqui no Brasil, porque a gente vai lá fora, né, em visitas que a gente fez para diversos atletas, todos treinam um período no clube e o segundo período eles fazem sempre em casa, né? Então, lógico, são condições completamente diferentes financeiras, chegar em patamares que, né, são poucos atletas que chegam nesses patamares, mas todos eles têm uma academia dentro de casa e tem um personal contratado ou um fisioterapeuta contratado para fazer o segundo período em casa. Então, eles treinam de manhã, né, ou à tarde no clube, faz um período no clube e o outro período, todos. A gente visitou nos últimos tempos Lucas Moura, Casemiro, Neymar, o Kaká fazia,
Cara, a maioria desses brasileiros que estão se destacando lá fora, todos eles têm esse acompanhamento, né, nesse segundo período. Então assim, vão se acostumando. Cada dia vai se tornar mais normal e mais comum. O Cristiano Ronaldo também tem, a gente vê. Né? Então assim, esses jogadores que se destacam, né, que estão cada dia mais em evidência, são essas pessoas que estão se cuidando e se tratando, entendeu? Então assim, pode ser novo para o brasileiro treinar em casa, mas para a maioria dos atletas que estão lá fora, que estão em destaque, é comum. É algo que tem que se adaptar mesmo, né? A gente fala que tá sempre... Se um dia eles vão atingir esse patamar, eles vão ter que se adaptar, então por que não começar agora desde cedo, né? Porque virar algo rotineiro, a gente fala que tudo que pro atleta vira costume, ele começa a fazer com mais facilidade, né? E vai aprendendo, né, Thiago? E são exercícios simples que estão acontecendo agora, que o pessoal que pega aí no nosso histórico do Instagram, trabalho de core. O trabalho de core você consegue fazer ali meia horinha na tua casa, você mata aquilo ali e te deixa estabilizado, te deixa bem, né? Você consegue trabalhar outros exercícios também em casa, então assim, não é que você vai treinar de manhã e à tarde vai correr mais 20 km, não, é um trabalhozinho específico para os atletas que vai te fortalecer, vai te deixar legal, que vai te evitar lesões, né? Porque às vezes no dia a dia do clube não dá, e principalmente atletas quando estão em fase de competição, ele tem muito menos tempo para treinamento, porque é muito mais tempo para recuperação. E esses exercícios eles não te desgastam de core, ele te fortalece. Então não tem problema você fazer, você pode fazer quantas vezes você quiser durante a semana. E tem uma coisa que todos os pais mandam mensagem, né, no nosso Instagram, nos vídeos do YouTube. E a base, como é que vai ser o campeonato? O que vocês acham? Vai ter, não vai ter? Assim, particularmente, eu acho que não dá pra prever, né? Eu acho que, igual você falou, né, Thiago, a base é sempre, se tiver que cortar alguma coisa, tchau base, né? Porque o profissional é de movimento. Então eu acho que vai seguir um pouco a linha do profissional, né? Que o profissional vai se replicar na base. O que você acha, Thiago? Eu acredito que a base, eu acredito que ainda eles vão ter um pouco mais de paciência para voltar com as competições da base, né? De imediato, eles vão voltar com o profissional, com certeza. Eles estão desesperados, né, para voltar com o profissional. E aí, depois disso, eu acho que eles vão vir com a base, mas os dois não vão voltar em conjunto. Isso aí você pode ter certeza, porque, como eu falei, é o profissional que gera receita, que roda as cifras, né? A base eles vão ter um pouco mais de cuidado na volta, eu acredito que eles vão ser um pouco mais cautelosos, né? Mas conversando hoje com um membro da Federação Paulista, aí é a Federação Paulista, não posso falar pela CBF, né? Ele me garantiu que as competições vão ter esse ano, não sabem ainda de que forma e que modelo que farão, mas vão ter as competições, querem fazer. Que saiu um tempo atrás, querem ser canceladas as competições, não. Em São Paulo, a princípio, serão mantidas e vão haver as competições. O modelo e a forma que eles estão vendo vão ser estudados, porque eles não sabem ainda, né? E a competição nacional eles também vão tentar encontrar alguma forma. Um grande problema serão os custos, né? Porque como assim está fazendo na Alemanha, que são as amostragens, testagem, tudo isso aí tem um custo muito alto. Aí talvez esse custo não vale a pena para ter uma base, né? Que é deixar o atleta uma semana dentro de alojamento, essas coisas, custa. Então assim, um profissional onde tem televisão envolvida, onde tem patrocinadores fortes envolvidos, equilibra a conta. Agora para a base, que não tem nada disso, né? E que os números são muito menores, talvez não. Aí eles estão tentando encontrar a forma como fazer isso. E a gente tem sofrido isso nessa questão, né? Cada estado está respondendo de um jeito, porque, querendo ou não, o Brasil ele tem dimensões continentais, né? E cada estado está reagindo de um jeito com essa situação, né? Tem estado que segura mais o pessoal em casa, tem estado que já liberou um pouco. Então, não é que a gente é um país pequeno, né? Igual a gente vê a maioria ali, por exemplo, a Alemanha, os países da Europa que estão voltando, né? Eles têm dimensões menores. O Brasil tem dimensões continentais e cada estado, cada governador está tomando uma medida, né? Então, essa é a questão que a gente também está, acho que um pouco mais devagar nesse quesito, né? Os Estados Unidos também, os Estados Unidos têm dimensões continentais e está sofrendo tanto quanto a gente. Tanto é prova isso aí que lá são federações, né? A Federação Portuguesa, a Federação Espanhola, a Federação Italiana, a Federação Inglesa de Futebol. Aqui a nossa não, é confederação, porque ela é subdividida ainda em federações, que é a Federação Paulista, Gaúcha, Carioca, que fazem parte da Confederação Brasileira de Futebol. Então assim,
cada federação vai ver como é que volta, assim como cada federação na Europa está vendo como é que volta. Né? Porque assim, da mesma forma que o brasileiro não foi definido como vai voltar, a Confederação Europeia, né, que é a UEFA lá, ela também não foi definida como será a Champions League e a Europa League. Né? A Euro que teria hoje, que teria esse ano, a Euro 2020, não vai ter, vai ser só ano que vem. Então assim, as competições que ela é a continental, a gente não sabe, que é o que acontece com o Brasil pelo tamanho do Brasil. Nem tem como, né? Nem tem como, porque realmente o Brasil ele é gigantesco e tem regiões mais afetadas que outras, né? E cortando só o selo, assim, em Portugal especificamente, você não precisa pegar avião para fazer um jogo. Com exceção da Ilha da Madeira, que é até uma questão que eles estão estudando lá, você não precisa fazer voo, você vai de ônibus. Né? Na Itália, o voo mais longo que você faz para fazer uma competição são 2 horas de voo, que você pode fazer muito bem de trem, porque lá a malha ferroviária é muito boa. Na Espanha, idem, entendeu? Aqui no Brasil, não. Se o Inter de Porto Alegre vai jogar contra o Sport Recife, ele vai ter que fazer um voo até o Rio de Janeiro, São Paulo, e fazer um novo voo para ir para Recife. Então, assim, pelo tamanho da dimensão do país, é muito longe, cara. Né? Então, complica as coisas. Né? O risco fica maior, né? Acho que, na verdade, a gente não tem como prever, né, muito o que vai acontecer. O que a gente entende, o que a gente vê do mercado se movimentando é isso que a gente comentou aqui hoje, né? Suposições, né? Às vezes até depois pode mudar, em uma semana mudar tudo e um dia sai a vacina, que é o que a gente espera, né? Pode mudar tudo. Mas enquanto isso a gente só pode ir supondo e prevendo o que vai acontecer, né? O que a gente sabe realmente é que vai ser afetado o futebol, já foi, está sendo, né? E a gente vai ter que ver aos poucos, medindo os seus prejuízos e seus possíveis benefícios, né? Que essa pandemia trouxe aí pra gente. Não é nem só o futebol, é muito egoísmo nosso que é da área do futebol, mas está sendo afetado o esporte em si, porque os atletas que estavam em ciclo olímpico são todos estão se prejudicando e tentando encontrar forma de manter pelo menos o que eles tinham treinado, porque é uma competição mais importante para todos eles e eles estão com um ciclo interrompido pela metade. Então, assim, não é o futebol em si, né? É o esporte em geral e o mundo todo. Né? O mundo como um todo, né? Diversos profissionais e... a gente, na verdade, Não, pode falar. Não, fala. Depois eu complemento. Eu falei que assim, a gente sabe que tem gente sendo prejudicada em todos os setores, né? Não é só o esporte em si, né? Mas o esporte, no caso nosso, bem afetado. Eu acho que é saber como a gente vai enfrentar essa questão, né? Depois disso, né? Eu acredito que tudo tem um motivo, né? Na vida, né? Talvez tenha vindo esse vírus, essa pandemia, para a gente começar a refletir sobre algumas atitudes, alguns princípios, né? Que a gente, como ser humano, tenha tomado, né? Durante o século, né? Anos e anos. Eu acredito que a gente vai sair dessa situação mais solidários com os outros, né? Pensando mais no próximo. A gente pode ver as atitudes que o pessoal está tendo, né? Tentando respeitar o próximo, né? Para que não seja contaminado, algum ente querido, algum amigo. Então, eu acho muito importante a gente se torne uma pessoa mais solidária. Esse é um dos motivos da gente vir em vida, eu acho. E dentro disso, eu estava vendo uma live sensacional, que foi do Abílio Diniz com o Cortella, que essa questão de compartilhar, né? Toda reação sua, você sofre uma reação, independente se é no mesmo dia, na semana seguinte, daqui a um mês ou a longo prazo. Então, essa questão de ser solidário com as pessoas, eu acho que vai te refletir no futuro. E ele diz assim, ele fez uma comparação que imagina a gente na escuridão, eu tô com uma luz acesa, né? Uma vela acesa e você tá com uma vela apagada. Só eu tô me iluminando e você tá no escuro. Eu levo a minha chama até a sua vela e a sua vela também acende. Você ganha brilho e a gente passa a ter mais iluminação juntos. Então eu acredito que essa questão da pandemia vai muito além, né? Não só do vírus, né? Vai nesse sentido de ser solidário uns com os outros e a gente conseguir sair dessa juntos, que vai refletir de uma maneira positiva, acredito, no mundo. É um momento de união mesmo, o Thiago falou, né? Reflexão, acho que chegou aí para muitas pessoas, né? Refletirem sobre o momento atual, sobre as suas atitudes, suas ações, né? A gente espera que
vocês estejam bem em casa, todos seguros, né? Que não tenha atingido ninguém que vocês conhecem próximo. A gente solidariza com quem foi afetado, né? Nossos sinceros sentimentos para quem perdeu pessoas íntimas nesse momento, né? A gente quer que isso passe logo, estamos aqui na torcida, né? Então, para encerrar, né, o vídeo de hoje, a gente queria lembrar vocês que semana que vem, né, online, 100% online, vai ter a nossa semana aí, nossa semana do familiar de atleta, tá? 100% gratuito também para vocês. É um curso intensivão, onde a gente fez 3 aulas interessantíssimas para vocês poderem participar e poder ajudar o filho de vocês para quando voltar esse momento de pandemia, aprender um pouco mais sobre o futebol. Tadeu tem uma história bem bacana, eu tô lá também, Thiago, né? E aí a gente espera poder contar com vocês. Quem não se inscreveu, se inscreve, urgente, o link tá aqui na descrição do vídeo e a gente vai estar esperando vocês lá. Beleza, pessoal? Um abração. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, forte abraço.